Um curso em milagres, capítulo 27. A cura do sonho. Tópico 1. O retrato da crucificação. 1. O desejo de seres tratado injustamente é uma tentativa de transigência que pretende combinar o ataque e a inocência. Quem é capaz de combinar o que é totalmente incompatível e fazer uma unidade do que jamais pode ser unido? Caminha ao longo do caminho da gentileza e não temerás mal nenhum, nem sombra alguma na noite. Mas não coloque símbolos de terror, no teu caminho, ou tecerás uma coroa de espinhos, da qual nem o teu irmão, nem tu escaparão. Não podes crucificar a ti mesmo sozinho. E se és tratado injustamente, ele necessariamente sofrerá a injustiça que tu vês. Não podes te sacrificar sozinho. Isso é assim porque o sacrifício é total. Se isso pudesse ocorrer, envolveria toda a criação de Deus e o Pai com o sacrifício do seu Filho amado. 2. Na tua liberação do sacrifício se manifesta a sua e mostra que ele está liberto. Mas toda dor que sofres vê como prova de que ele é culpado do ataque. Assim, queres fazer de ti mesmo o sinal de que ele perdeu a sua inocência e só precisa olhar para ti para reconhecer que foi condenado. E o que foi injusto para ti virá a ele em forma de justiça. A vingança injusta, da qual agora sofres, pertence a ele, e quando ela pousa sobre ele, tu te libertarás. Não desejes fazer de ti mesmo um símbolo vivo da sua culpa, pois não escaparás à morte que fizeste para ele, mas na sua inocência achas a tua. 3. Sempre que consentires em sofrer dor, sem ser destituído, ser injustamente tratado ou ter necessidade de alguma coisa que não tens, apenas acusas o teu irmão de estar atacando o Filho de Deus. Seguras um retrato da tua crucificação diante dos teus olhos de tal modo que ele possa ver que os seus pecados estão escritos no céu. Com o teu sangue e a tua morte, e vão à frente dele, fechando a porta e condenando-o ao inferno. No entanto, isso está escrito no inferno e não no céu, onde estás além do ataque e comprovas a tua inocência. O retrato de ti mesmo que ofereces a ele mostra a ti e conferes a esse retrato toda a tua fé. O Espírito Santo te oferece um retrato de ti mesmo para dares a ele, no qual não existe absolutamente nenhuma dor e nenhuma reprovação. E o que era martirizado pela sua culpa, vem a ser a testemunha perfeita da sua inocência. 4. O poder do testemunho vai além da crença, porque traz a convicção como consequência. O testemunho recebe crédito porque aponta para além de si mesmo, para o que ele representa. Tu, doente e sofredor, representa apenas a culpa do teu irmão, o testemunho que envias para que não seja possível ele esquecer os males que te infligiu, dos quais juras que ele nunca escapará. Esse retrato doente e triste tu aceitas, se apenas servir para puni-lo. Os doentes não têm misericórdia para com ninguém e buscam matar por contágio. A morte lhes parece um preço fácil a ser pago, se eles puderem dizer: contempla-me, irmão, em tuas mãos eu morro. Pois a doença é o testemunho da sua culpa e a morte quer provar que os seus erros não podem deixar de ser pecados. A doença não é senão uma pequena morte, uma forma de vingança que ainda não é total. No entanto, ela fala com certeza por aquilo que representa, o retrato amargo e desolado que enviaste ao teu irmão. Tu contemplaste com amargura, e tudo o que ele mostrou ao teu irmão, tu acreditaste, porque testemunhou a culpa dele, que percebeste e amaste. 5. Agora, nas mãos que se fizeram gentis pelo seu toque, o Espírito Santo coloca um retrato diferente de ti. É ainda o retrato de um corpo, pois o que realmente és não pode ser visto nem retratado. Entretanto, esse não foi usado com o propósito de atacar e, portanto, nunca sofreu nenhuma dor. Ele testemunha a verdade eterna de que não pode ser ferido e aponta para além de ti mesmo, para a tua inocência e a sua. Mostra isso ao teu irmão, que verá
que todas as cicatrizes estão curadas e todas as lágrimas foram enxugadas, com riso e com amor. E lá ele olhará para o seu próprio perdão e com os olhos curados, olhará além do perdão para a inocência que ele contempla em ti. Aqui está a prova de que ele nunca pecou, de que nada do que a sua loucura pediu que ele fizesse jamais foi feito, nem jamais teve efeitos de qualquer espécie. Aqui está a prova de que nenhuma reprovação que ele tenha posto em seu próprio coração jamais foi justificada e nenhum ataque jamais pôde atingi-lo com a seta envenenada e incansável do medo. 6. Testemunha a sua inocência e não a sua culpa. A tua cura é o seu conforto e a sua saúde, porque prova que as ilusões não são verdadeiras. Não é a vontade de viver, mas o desejo da morte que é a motivação desse mundo. Seu único propósito é provar que a culpa é real. Nenhum pensamento, ato ou sentimento mundanos tem outra motivação que não seja essa. Essas são as testemunhas que são chamadas a receber crédito e emprestar convicção ao sistema pelo qual falam e representam. E cada uma tem muitas vozes falando ao teu irmão e a ti em línguas diferentes. E, no entanto, a mensagem é a mesma para ambos. Os adornos do corpo buscam mostrar como são belas as testemunhas da culpa. As preocupações em torno do corpo demonstram como é frágil e vulnerável a tua vida, como é facilmente destruído aquilo que amas. A depressão fala da morte e a vaidade da preocupação real com o nada. 7. A mais forte testemunha da futilidade, que apaga todas as outras e as ajuda a pintar o retrato no qual o pecado é justificado, é a doença, qualquer que seja a sua forma. Os doentes têm uma razão para cada um de seus desejos não naturais e suas estranhas necessidades. Pois quem seria capaz de viver uma vida que é tão cedo cortada e não apreciar o valor das alegrias passageiras? Que prazeres poderiam existir que fossem duradouros? Não têm os frágeis o direito de acreditar que cada migalha roubada de prazer é o pagamento justo pelas suas pequenas vidas? A sua morte irá pagar o preço de todos os prazeres. Usufruam eles desses benefícios ou não. O fim da vida necessariamente vem, não importa de que modo se gaste essa vida, e assim tirar prazer daquilo que rapidamente passa e é efêmero. 8. Esses não são pecados, mas testemunhas da estranha crença segundo a qual o pecado e a morte são reais, e a inocência e o pecado terminarão assim como eles no fim, que é o túmulo. Se isso fosse verdadeiro, haveria razão para ficares contente, buscando alegrias passageiras e apreciando pequenos prazeres enquanto podes. Entretanto, nesse retrato, o corpo não é percebido como neutro e sem uma meta inerente a si mesmo, pois ele vem a ser o símbolo da reprovação, o sinal da culpa, cujas consequências ainda estão presentes para serem vistas de forma que a causa nunca possa ser negada. 9. A tua função é mostrar ao teu irmão que o pecado não pode ter nenhuma causa. Como deve ser fútil ver a ti mesmo como um retrato da prova de que o que é a tua função nunca pode ser. O retrato do Espírito Santo não muda o corpo, fazendo com que ele seja algo que não é. Ele apenas retira do corpo todos os sinais de acusação e de culpabilidade. Retratado como algo sem propósito, ele não é visto nem como doente, nem como saudável, nem bom, nem mau. Não se oferece bases para que ele seja julgado de forma alguma. Ele não tem vida, mas também não está morto. Sinta-se à parte de toda a experiência de amor e de medo. Ou melhor, situa-se à parte de toda a experiência de amor e de medo. Por enquanto, ele ainda nada testemunha, estando o seu propósito em aberto e a mente, mais uma vez, livre para escolher para que ele serve. Agora, ele não está condenado, mas aguarda que um propósito lhe seja dado para que possa cumprir a função que irá receber. 10. Nesse espaço vazio, do qual foi removida a meta do pecado, o céu está livre para ser lembrado. Aqui, a paz celestial pode vir.
e a cura perfeita pode tomar o lugar da morte. O corpo pode vir a ser um sinal de vida, uma promessa de redenção e um sopro de imortalidade para aqueles que ficaram doentes por respirar o odor fétido da morte. Permite que ele tenha a cura como seu propósito. Então, ele enviará adiante a mensagem que recebeu e, através de sua beleza, de sua saúde e beleza, proclamará a verdade e o valor que representa. Permite que ele receba o poder de representar uma vida sem fim, para sempre inatacada. E para o teu irmão, permite que a mensagem do corpo seja: contempla-me, irmão, em tuas mãos eu vivo. 11. O modo simples para deixar que isso seja realizado é apenas este: não permitir que o corpo tenha nenhum propósito vindo do passado, quando tinha certeza de saber que o seu propósito era estimular a culpa. Pois isso afirma uma insistência que o teu retrato aleijado seja um sinal duradouro daquilo que ele representa. Isso não deixa espaço no qual uma perspectiva diferente, um outro propósito, possa ser dado a ele. Não sabes qual é o propósito do corpo. Tu apenas deste ilusões de propósito a uma coisa que fizeste com o intuito de esconder a tua função de ti mesmo. Essa coisa, sem um propósito, não pode ocultar a função que o Espírito Santo te deu. Permite, então, que o propósito do corpo e a tua função sejam ambos, afinal, reconciliados e vistos como um só. Tópico 2. O medo da cura. 1. A cura é assustadora? Para muitos, sim, pois a acusação é uma barreira ao amor, e os corpos feridos são acusadores. Eles bloqueiam firmemente o caminho da confiança e da paz, proclamando que os frágeis não podem ter confiança e que os feridos não têm base para a paz. Quem pode ter sido machucado pelo próprio irmão e ainda assim amá-lo e confiar nele? Ele atacou e vai atacar outra vez. Não o protejas, porque o teu próprio corpo ferido mostra que tu tens que ser protegido contra o teu irmão. Perdoar pode ser um ato de caridade, mas que ele não merece. Ele pode ser digno de pena pela sua culpa, mas não pode ser absolvido. E se tu lhe perdoas as suas ofensas, apenas adiciona a culpa que ele realmente já obteve para si mesmo. 2. Os não curados não podem perdoar, pois são as testemunhas de que o perdão é injusto. Eles querem reter as consequências da culpa que não veem. Entretanto, ninguém é capaz de perdoar um pecado que acredita ser real, e o que tem consequência tem que ser real, pois o que ele fez está lá para ser visto. O perdão não é piedade, já que a piedade é apenas buscar perdoar aquilo que pensa ser a verdade. O bem não pode ser dado em troca do mal, pois o perdão não estabelece pecado em primeiro lugar para depois perdoá-lo. Quem pode realmente dizer com real intenção: meu irmão, tu me machucaste, no entanto, porque sou o melhor entre nós dois, eu te perdoo pelo meu ferimento. O seu perdão e o teu ferimento não podem coexistir. Um nega o outro e não pode deixar de fazer com que o outro seja falso. 3. Testemunhar o pecado e ao mesmo tempo perdoá-lo é um paradoxo que a razão não pode ver, pois ela afirma que o que foi feito a ti não merece perdão, e ao dares o perdão, concedes misericórdia ao teu irmão, mas retens a prova de que ele não é realmente inocente. Os doentes permanecem acusadores. Eles não são capazes de perdoar os seus irmãos e a si mesmos também, pois ninguém em quem repousa o perdão verdadeiro pode sofrer. Ele não mantém a prova do pecado diante dos olhos do seu irmão. Desse modo, ele também não a viu e removeu-a dos seus próprios olhos. O perdão não pode existir para um e não para o outro. Quem perdoa está curado, e na sua cura está a prova de que ele verdadeiramente perdoou e não retém nenhum vestígio de condenação que ainda mantém contra si mesmo ou qualquer coisa viva. 4. O perdão não é real, a não ser que traga cura para ti e para o teu irmão. Tens que atestar que os seus pecados não têm efeito sobre ti para demonstrar que não são reais. De que outra maneira poderia ele estar isento da culpa? E como poderia sua inocência ser justificada, a não ser que os seus pecados não tenham nenhum efeito que autorize a culpa? Pecados estão além do perdão, simplesmente porque acarretariam efeitos que não podem ser desfeitos e ignorados inteiramente.
em seu desfazer, está a prova de que são meros erros. Permite que tu sejas curado para que possas perdoar, oferecendo a salvação ao teu irmão e a ti mesmo. 5. Um corpo quebrado demonstra que a mente não foi curada. Um milagre de cura prova que a separação está sem efeito. O que queres provar a ele, tu acreditarás. O poder do testemunho vem da tua crença, e todas as coisas que dizes, fazes ou pensas apenas testemunham o que tu lhe ensinas. O teu corpo pode ser um meio de ensinar que o corpo nunca sofreu dor alguma por sua causa. E na cura do corpo, podes oferecer um testemunho mudo da sua inocência. É esse testemunho que pode falar com poder maior do que 1000 línguas, pois aqui ele tem a prova do próprio perdão a si mesmo. 6. Um milagre não pode oferecer a ele nada menos do que deu a ti. Assim, a tua cura mostra que a tua mente está curada e perdoaste o que ele não fez. E assim ele se convence de que a sua inocência nunca foi perdida e é curado junto contigo. Desse modo, o milagre desfaz todas as coisas que o mundo atesta que nunca podem ser desfeitas, e a desesperança e a morte têm que desaparecer diante do antigo chamado da vida, que é feito por clarins. Esse chamado tem um poder muito maior do que o grito fraco e miserável da morte e da culpa. O antigo chamado do pai ao seu filho e do filho ao que é dele ainda será a última trombeta que o mundo jamais ouvirá. Irmãos, a morte não existe. E isso aprendes quando apenas desejas mostrar ao teu irmão que não foste ferido por ele. Ele pensa que o teu sangue está nas suas próprias mãos e assim está condenado. Entretanto, é dado a ti mostrar-lhe através da tua cura que a sua culpa não é senão a base de um sonho sem sentido. 7. Como são justos os milagres, pois eles concedem uma dádiva igual à plena liberação da culpa ao teu irmão e a ti. A tua cura salva-o da dor, assim como a ti, e tu és curado porque desejaste o seu bem. Esta é a lei que o milagre obedece. A cura não vê especialismo algum. Ela não vem da piedade, mas do amor. E o amor quer provar que todo sofrimento não passa de vã imaginação, um desejo tolo sem efeitos. A tua saúde é o resultado do teu desejo de ver o teu irmão sem qualquer mancha de sangue sobre as suas mãos e sem culpa sobre o teu coração, que se faz pesado com a prova do pecado. E o que desejas te é dado a ver. 8. O custo da tua serenidade é a sua. Esse é o preço que o Espírito Santo e o mundo interpretam de maneiras diferentes. O mundo percebe como uma afirmação do fato de que a tua salvação sacrifica a sua. O Espírito Santo sabe que a tua cura é o testemunho da sua e não pode, de forma alguma, estar à parte da cura do teu irmão. Enquanto ele consentir em sofrer, não serás curado. No entanto, podes mostrar-lhe que seu sofrimento não tem propósito e não tem absolutamente causa nenhuma. Mostra-lhe a tua cura e ele não mais consentirá em sofrer. Pois a sua inocência foi estabelecida diante dos teus olhos e dos seus, e o riso substituirá os teus suspiros, porque o Filho de Deus lembrou-se de que ele é Filho de Deus. 9. Quem então tem medo da cura? Só aqueles que veem o sacrifício e a dor do irmão como se representassem a própria serenidade de cada um deles. A impotência e a fraqueza que sentem representam a base sobre as quais justificam a dor que ele sofre. A constante pontada de culpa que ele sofre serve para provar que ele é escravo, mas que eles são livres. A dor constante que sofrem demonstra que são livres porque o mantém preso. E a doença é desejada para impedir uma alteração na balança do sacrifício. Como poderia o Espírito Santo deter-se, ainda que por um instante ou menos, para raciocinar em torno do tal argumento a favor da doença? E é necessário que a tua cura seja adiada porque fizeste uma pausa para escutar a insanidade? 10. A correção não é a tua função, ela pertence àquele que conhece a justiça e não a culpa. Se tu assumes o papel de corrigir,
perdes a função de perdoar. Ninguém pode perdoar até compreender que a correção consiste em apenas perdoar, nunca em acusar. Sozinho, não podes ver que são a mesma coisa e, portanto, a correção não vem de ti. A identidade e a função são a mesma coisa. Através da tua função, conheces a ti mesmo. E assim, se confundes a tua função com a função de um outro, não podes deixar de estar confuso com relação a ti mesmo e a tua identidade. O que é a separação, senão um desejo de tomar a função de Deus e negar que pertença a Ele? No entanto, se não é a sua também, não é a tua, pois não podes deixar de perder o que tomas de outros. 11. Em uma mente partida, a identidade não pode deixar de parecer dividida, e ninguém pode perceber uma função unificada que tenha propósitos conflitantes e finalidades diferentes. Corrigir para uma mente tão partida tem que ser um meio de punir os pecados que pensa serem teus em uma outra pessoa. E assim ele vem a ser a tua vítima, não o teu irmão, diferente de ti, por ser mais culpado, assim necessitando que tu corrijas por seres mais inocentes do que ele. Isso separa a sua função da tua e dá a ambos um papel diferente. E assim não podem ser percebidos como um só e com uma única função que significaria uma identidade compartilhada com apenas uma finalidade. 12. A correção que tu farias não pode ser não separar, porque essa é a função que lhe é dada por ti. Quando perceberes que a correção é a mesma coisa que o perdão, então também saberás que a mente do Espírito Santo é a tua, e a tua são uma só. E assim, a tua própria identidade é encontrada. Todavia, ele tem que trabalhar com o que lhe é dado, e tu lhe concedes apenas metade da tua mente. Assim, sendo, ele representa a outra metade e parece ter uma função diferente daquele que aprecias e pensa ser a tua. É assim que a tua função parece dividida, com uma metade em uma oposição à outra. E essas duas metades parecem representar um corte dentro de um ser que é percebido como se fossem dois. 13. Reflete sobre o fato de que essa percepção de ser não pode deixar de esconder-se e não deixes de ver que todo pensamento se estende, porque esse é o seu propósito, sendo o que ele é realmente. A partir de uma ideia do ser como se fossem dois, necessariamente vem uma perspectiva de função dividida entre os dois. E o que tu queres corrigir é apenas metade do erro, que imagina ser o erro todo. Os pecados do teu irmão vêm a ser o alvo central da correção, para que os teus erros e os seus não sejam vistos como um só. Os teus são enganos, mas os seus são pecados. E não são, portanto, a mesma coisa que os teus. Os seus merecem punição, enquanto os teus, com toda a justiça, deveriam nem sequer ser vistos. 14. Nessa interpretação da correção, os teus próprios equívocos, tu nem mesmo verás. O foco da correção foi colocado fora de ti, sobre alguém que não pode ser parte de ti enquanto durar essa percepção. O que é condenado nunca pode retornar ao seu acusador, que o odiou e ainda o odeia, com o símbolo do seu medo. E isso é o teu irmão, o foco do teu ódio, indigno de ser parte de ti e, portanto, fora de ti, a outra metade que é negada. E todo o teu ser é percebido como se fosse só o que existe sem a sua presença. Para essa metade remanescente, o Espírito Santo tem que representar a outra metade, até que reconheças que ela é a outra metade. E isso ele faz dando a ti e a ele uma função que é una, não diferente. 15. A correção é a função dada a ambos, mas a nenhum dos dois sozinho. E quando ela é desempenhada como uma função compartilhada, não pode deixar de corrigir equívocos em ti e também nele. Não pode deixar equívocos em um deles que fica sem ser curado e liberar o outro. Isso é um propósito dividido
que não pode ser compartilhado e, portanto, não pode ser a meta da qual o Espírito Santo vê a sua própria. E podes descansar na segurança de que ele não vai cumprir uma função que não vê e não reconhece como sua, pois é só assim que ele pode preservar a tua intacta, apesar de tu e ele terem perspectivas diferentes a respeito de qual é a tua função. Se ele apoiasse uma função dividida, estarias, de fato, perdido. A incapacidade do Espírito Santo de ver a sua meta dividida e distinta para ti e para ele te preserva da conscientização de uma função que não é a tua. E assim, a cura é dada a ti e a ele. 16. A correção tem que ser deixada àquele que sabe que a correção e o perdão são a mesma coisa. Com metade de uma mente, isso não é compreensível. Deixe então a correção para a mente que está unida, funcionando como uma só, pois não está dividida quanto ao próprio propósito e concebe uma função única como sendo a sua única função. Aqui, a função dada a ela é concebida como aquela que lhe pertence e não está à parte da função que o seu doador ainda mantém precisamente porque foi compartilhada. Não aceitação do Espírito Santo dessa função está o meio através do qual a tua mente é unificada. O seu propósito único unifica as metades de ti mesmo que percebes como separadas, e cada uma perdoa a outra para que cada uma possa aceitar uma outra metade como parte de si.